Olá, eu venho falar para você hoje, mulher, sobre um choque de realidade. Você, mulher, que dedicou sua vida aos filhos, ao marido, a outras pessoas, aos familiares, mas se esqueceu de você. Se esqueceu de você. Você um dia sonhou, você um dia sonhou na sua vida com muitas realizações. Não que você não seja feliz com seus filhos, com a sua família, mas talvez você deixou de viver muitos sonhos, deixou de fazer as suas vontades, deixou de realizar algo que você gostaria muito para dedicar à sua família, aos seus filhos, ao seu marido. E você toma um choque de realidade na vida. Quando você olha para trás e vê que muita coisa ficou para trás, que muitas decisões você deveria ter tomado e não tomou, que muita coisa deveria ter sido diferente e você permitiu que a vida fosse te levando, foi se anulando, foi se escondendo, foi aceitando tudo calada, até que chega um momento que você se depara com uma doença. Eu estou falando para vocês no dia de hoje porque eu estou falando da minha mãe. A minha mãe, que está aqui em Volta Redonda com a gente, você veio para cá ficar um pouquinho com os filhos, infartou em janeiro, um infarto muito extenso, muito grave, e não teve nem tempo de pensar em nada. Que a nossa vida é um sopro. Quanto menos a gente espera, a gente faz a passagem, a gente fica doente e a gente olha para trás e não tem como voltar atrás. Só tem como andar para frente. E quando a doença te para? E quando a doença não deixa que você realize aquilo que ainda você sonha? Ou que você gostaria de ter feito e não fez? Porque você só pensou no outro? Você anulou, você se calou. E essa é a realidade da minha mãe. É por isso que Deus escolheu para que eu falasse para mulheres. Mulheres comuns do silêncio que adoecem. Por quê? São mulheres do dia a dia, que lavam, que passam, que cozinham. São mulheres também que são empreendedoras. São mulheres que trabalham em diversos lugares, para dar uma vida boa para os filhos, para ajudar o marido. É para você, mulher. Seja você simples, seja você humilde ou não, é para você, mulher, que Deus pediu para falar para você hoje. Para que você tome um choque de realidade. Para que não seja tarde. Para que você hoje tome um choque de realidade. Para que você hoje faça aquilo que você tem vontade de fazer. Realize aquilo que você não realizou, para que você possa dizer não, hoje eu não posso, não vai dar, outro dia eu te atendo, para que você, mulher, não se cale como deveria falar. Não é ignorância, não é prepotência, não é arrogância, é simplesmente entender que você é única, é simplesmente entender que você é filha de Deus. E que você veio sim nessa terra para servir. Que você veio sim nessa terra para ajudar. Mas que você também veio nessa terra para cumprir uma missão. E você sabia que a primeira missão na sua vida é você cuidar de você? É você cuidar do templo do Espírito Santo, que é você, para depois você cuidar do outro. É você saber dizer não. É você falar, hoje não vai ser possível. Isso não é possível para mim. Deus não vai te condenar, porque Deus te conhece seu coração. Então eu falo para você jovem, para você da meia idade e para você mais velho. Se você ainda tem tempo, se você ainda tem saúde, faça o que você gostaria de fazer. Não para prejudicar os outros, não coisas que vai desagradar a Deus, mas algo para você mesmo. Algo para você mesma que você não fez ainda.
Eu venho falar para você hoje, mulher, que Deus me incomodou, tem me incomodado, e muitas das vezes a gente se cala, muitas vezes a gente não arruma tempo nem de vir aqui fazer um vídeo, né? Porque a nossa vida é assim, né? Corre daqui, corre dali, um problema daqui, um problema dali. Mas eu tô vendo minha mãe hoje, infartada, dedicou a vida para os filhos, dedicou a vida ao marido, né? E o marido vive a vida dele. Tô falando do meu pai. Poderia estar falando de outro homem, mas tô falando do meu pai, né? Ela tinha que ter dado um basta em muitas coisas lá atrás, mas ela não deu. Ela não teve coragem. Sabe por que ela não teve coragem? Porque ela não teve coragem de envergonhar a sociedade. Porque ela não teve coragem de envergonhar a Deus. Porque ela não teve coragem de envergonhar a família. Porque essa era a concepção dela. Mas não é vergonhoso você dizer não. Não é vergonhoso você dizer basta, não dá mais para mim. Não é pecado. Para você, mulher, hoje, que estiver passando por isso com o filho em casa, com seu marido, você já perdoou tantas vezes e ele continua aprontando. Com teu filho que você pede respeito e não te respeita. E você não tem coragem de dar um basta. Deus está te permitindo você dar um basta quando é preciso. Para não chegar como minha mãe chegou. Lá atrás, ela deveria ter tomado uma decisão. Lá atrás, ela deveria ter falado, chega, não dá mais, para que pudesse viver. E hoje, ela quer respirar. Não consegue respirar direito. Através de remédio, bombinha. E você sabe por quê? Porque ela aguentou muita coisa calada. Porque ela não teve coragem de pedir ajuda. Porque ela não teve coragem de quebrar o silêncio. Eu falo para você, não perca a sua salvação com Deus mantendo-se em silêncio. Uma coisa é você se calar por sabedoria em alguns momentos. Outra coisa é você se calar a vida inteira aguentando tudo calada. E aí chega um momento que você quer respirar, que você quer viver, mas nada depende de você, a verdade é essa. Mas a doença não deixa. E você olha aquela pessoa que você se dedicou tanto cuidando da própria vida dela, vivendo a própria vida dela, e está encerrando para você. Eu falo para você, eu creio em milagre, acredito em milagre, acredito que se Deus quiser, Deus vai curar, acredito que se Deus quiser, ela vai ter ainda uma oportunidade de viver um pouco mais com qualidade de vida. É o que nós estamos tentando, dando amor, dando carinho, como a gente sempre deu, mas ela chegou num momento muito sério da vida dela, aonde eu tenho certeza que ela está olhando para trás e está pensando, podia ter feito diferente, podia ter feito diferente, podia ter feito diferente, mas eu não fiz. Mas eu falo para vocês hoje, para você, mulher, faça diferente, muda, cuida de você, cuida da tua alimentação, cuida de fazer um exercício físico, uma caminhada, cuida do jeitinho que você puder, na sua simplicidade. Porque Jesus também foi simples. Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus não nasceu num palácio. Jesus não nasceu numa casa com vários quartos. Não! Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus não tinha nem uma cama para dormir quando ele nasceu. Maria, mãe de Jesus, ela teve Jesus numa manjedoura, do modo mais simples que podia ser. Deus escolheu José e Maria para ser pai de Jesus, os pais de Jesus. Um carpinteiro, um homem simples. Então você não precisa de muita coisa para se cuidar. Jesus cresceu, Jesus viveu, Jesus pregou, começou a pregar aos 12 anos de idade na sinagoga, com grande sabedoria.
Jesus fez a diferença neste mundo de uma maneira extraordinária, sem muita coisa. Então comece hoje falando não, comece hoje dizendo basta, comece dizendo hoje eu vou me cuidar, comece dizendo hoje eu vou fazer algo por mim, porque a salvação é única. Já se olhou no espelho hoje? Se olhou? Gostou do que você viu? O que você achou? Você está bem? Você não está bem? Quais são as marcas que você carrega? É para você hoje. É para você hoje, mulher. Hoje e sempre. É um alerta para você. Não deixe ser tarde. Não deixe ser tarde. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Né? Que a gente possa glorificar o nome dele. Ele foi simples, humilde, mas fez a diferença nessa terra. Você também pode amar, você pode ser amada, você pode servir, mas você também pode ser respeitado. Se respeite, porque Deus te respeita. Deus te escolheu para uma grande obra. Não se esqueça disso. Levanta a cabeça e marche. E vá. Amém? Glória a Deus.